Quem já acompanha o canal do Professor Leonardo, aqui o nosso canal, há um pouco mais de tempo, sabe que nós fazemos muitas reflexões a respeito do comportamento do presidente Jair Bolsonaro. E vocês, que já acompanham há um certo tempo, sabem que eu sempre falo que é muito complicado entender Bolsonaro. E principalmente que a imprensa patinou muito nesses primeiros semestres do governo Bolsonaro. Isso porque Bolsonaro ele adota uma postura, um comportamento que é diferente dos políticos tradicionais que nós estávamos acostumados a lidar até a eleição de Bolsonaro. Ele não é um político tradicional. Ele sempre foi um que nós podemos chamar de bufão durante os seus períodos na Câmara dos Deputados. Sempre era muito bravateiro, falava bravatas, falava absurdos, ia para a televisão ali porque dava audiência, falava algumas polêmicas, e isso alavancava a audiência dos programas em que ele participava, como por exemplo o CQC e o Super Pop. Mas nós nunca tivemos um político dessa forma ocupando um cargo tão elevado no nosso cenário nacional. Algumas pessoas falam de Jânio Quadros, mas isso foi há muitos anos. E desse ato entre Jânio Quadros e Bolsonaro, a imprensa desaprendeu a lidar, e nós também desaprendemos a lidar com esses políticos, a enxergar esse tipo de político não tradicional. E é por isso que eu acabo criticando tanto Jair Bolsonaro, por isso que eu acabo criticando tanto a imprensa com relação à análise de Jair Bolsonaro. Porque eu vejo que a imprensa ela utiliza uma lente antiga para analisar um objeto novo. Então a imprensa ela analisa Jair Bolsonaro da mesma forma como ela analisava Temer, Lula, Dilma, Fernando Henrique Cardoso, os prefeitos da sua cidade, os governadores aí do seu estado. E isso está incorreto, porque Bolsonaro ele é completamente diferente dessas pessoas. Nós estamos falando aqui que Bolsonaro ele tem como objetivo destruir tudo. E por que ele quer destruir tudo? Ele quer destruir tudo para conseguir se reeleger em 2022. E quando eu falo de destruir tudo, eu não estou falando dele explodir as coisas, destruir os prédios. O que eu quero dizer é que ele quer destruir as instituições, a credibilidade, a moral das instituições, para que ele possa ser visto como a única pessoa decente na nossa república e assim conseguir os votos para 2022. Eu não vou entrar nesse assunto, se você quiser mais detalhes, eu fiz um vídeo explicando, até o cachorro começou a latir porque ele quer mais detalhes, ele não viu os outros vídeos aqui no canal, mas se você não viu os vídeos explicando sobre essa destruição, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, onde você pode ver um vídeo meu detalhando e explicando esse conceito da destruição provocada por Bolsonaro. E aí muitas pessoas perguntaram assim para mim, professor, mas como que a gente vai combater essa destruição provocada pelo Bolsonaro? O que nós podemos fazer para evitar isso? E eu disse que eu lamentava, mas eu não tinha naquele momento, e eu ainda não tenho, uma resposta concreta para lidar com o Bolsonaro. O que eu falei para vocês de uma possibilidade é ignorar o presidente, ignorar as bravatas de Bolsonaro e tentar trazê-lo para o mundo real, tentar trazê-lo para o ambiente democrático, que é aquilo que o Ciro Gomes tem falado recentemente. E eu concordo com o Ciro Gomes. Então, por exemplo, o Bolsonaro ele quer colocar o filho dele como sendo embaixador nos Estados Unidos. Ótimo, presidente. O senhor quer colocar o seu filho? Quais são os projetos dele? O que ele pode? Por que o senhor acha que ele pode ser um bom embaixador? Ah, porque ele tem uma relação estreita com Donald Trump. Beleza, ele tem uma relação com Donald Trump, mas e aí? E se no ano que vem Trump perder as eleições, entrar alguém do Partido Democrata? Como que fica? Então você pega a bravata de Bolsonaro e rebate com um argumento lógico, um argumento de um campo terreno. Ah, Bolsonaro quer acabar com a preparação para você tirar a CNH, não quer que mais tenha aula. Ótimo, Bolsonaro, mas nós temos um trânsito que mata mais de quase 50 mil pessoas ano no Brasil. E para piorar, além de matar, nós temos 200 mil pessoas que ficam inválidas ou ficam com algum tipo de sequela por conta de acidente de trânsito. Isso acaba prejudicando a nossa Previdência. Previdência é essa que o governo lutou muito para aprovar uma nova reforma da Previdência. Quais vão ser os programas? O que o governo vai fazer para tentar reduzir os acidentes de trânsito? Então é pegar uma bravata e contrabalancear com algo do mundo real, com uma pergunta do mundo real. Essa é uma possibilidade de lidar com Bolsonaro, mas eu não tenho a resposta. E aparentemente a esquerda também não tem essa resposta. Os políticos da esquerda estão completamente perdidos com relação ao que fazer com o Jair Bolsonaro. E eu gostaria de trazer para vocês uma reportagem que foi feita pela Folha de São Paulo, já vi outros canais abordando esse assunto, mas eu gostaria de trazer a minha análise a respeito disso. Aqui, ó. Esquerda admite, reportagem da Folha de São Paulo de hoje, no domingo. Esquerda admite dificuldade para lidar com o estilo Bolsonaro e quer ampliar pauta na Câmara. Como eu falei, é difícil lidar com o Bolsonaro porque ele é um político completamente diferente daquilo que nós estávamos acostumados. Mas agora, sabendo que ele é diferente, nós podemos começar a discutir modos de lidar com essa particularidade de Bolsonaro.
Mas vamos ler essa reportagem. Num primeiro semestre para ser esquecido, a esquerda enfrentou divisões internas, dificuldades de mobilização e não conseguiu escapar da pauta por vezes caótica ditada pelo governo. Terminou com uma dura derrota na votação da reforma da Previdência. Mas a esquerda já sabia que iria perder a reforma da Previdência, né? Possivelmente a dura derrota pode ser atribuída aos dissidentes que votaram contra os seus partidos, como no caso a Tabata Amaral. Na avaliação de lideranças esquerdistas ouvidas pela Folha, é preciso evitar ficar refém da pauta econômica e ampliar os temas para evitar sorte parecida no segundo semestre. Aqui, ó. Uma das dificuldades apontadas foi lidar com o estilo imprevisível do presidente Bolsonaro e de seus ministros. Temos de refletir sobre o que foi esse semestre. Apesar da instabilidade do governo, Bolsonaro manteve o controle do debate público no país, afirmou o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. E é aquilo que nós estávamos falando há muito tempo aqui no canal do Professor Leonardo e agora parece que as esquerdas começaram a perceber. Bolsonaro, ele dita o rumo do discurso, ele dita o rumo que o debate político segue. Então ele fala do filho dele, ele fala do Golden Shower, ele fala da cadeirinha, ele fala da CNH. Então ele vai ditando os rumos, é claro que ele é o presidente, mas a esquerda vai embarcando nesse conflito, nesse embate direto, que é isso que Bolsonaro quer promover. E a esquerda acaba caindo porque não sabe como lidar com o Bolsonaro. E nós aqui do canal já estamos falando há muito tempo a respeito disso. Para ele, o ritmo frenético de temas lançados pelo governo e as declarações polêmicas do presidente e seu entorno, a esquerda acabou perdendo o foco de temas essenciais, sobretudo a reforma da Previdência. O que é isso? É aquela estratégia de guerra híbrida do Bolsonaro, que nós também já falamos aqui no canal há muito tempo. O que é a guerra híbrida? É você lançar informações em meios não tradicionais de comunicação. Então é você fazer divulgações no Twitter, no WhatsApp, no Facebook. E qual é o objetivo disso? É transtornar a imprensa e também a oposição. A oposição não sabe como lidar. Porque enquanto a oposição está falando do Abrão Weintraub, Bolsonaro já está falando da CNH. Aí a oposição começa a falar da CNH, Bolsonaro fala do filho dele. Quando começa a falar do filho dele, Bolsonaro tem mais um outro assunto. E isso faz com que a imprensa e a oposição fiquem batendo cabeça a respeito desse assunto. Aqui, ó. A gente queria debater a Previdência e acabava discutindo o uso de cadeirinha infantil no carro. E se menino veste azul e menina veste rosa, afirma Medeiros. Não é cortina de fumaça. Eu sei que vocês podem estar pensando que é cortina de fumaça, mas isso não é cortina de fumaça. Bolsonaro tem a sua pauta própria. A reforma da Previdência era outra pauta do Paulo Guedes. Bolsonaro tem a sua própria pauta, que nós já estamos falando aqui. Bolsonaro quer combater a corrupção, melhorar a segurança pública e também defender a família. Não vamos entrar no mérito se ele está fazendo uma coisa ou outra, mas esse é o objetivo dele. Então perceba que os tweets dele, as falas dele são sempre nessa linha. E o governo ele vai se atropelando. E o Bolsonaro vai falando e nós não estamos sabendo como lidar com isso, porque como eu falei, eu não sei como lidar com esse processo de destruição de Bolsonaro e a esquerda também não. A falta de mobilização da sociedade contra a reforma da Previdência, na avaliação dele, se refletiu no dia da votação da matéria na Câmara. Era um negócio desolador, não tinha nem 20 pessoas nas galerias do plenário, diz o presidente do PSOL. Mas o Ciro Gomes também falou que a comunicação da esquerda está sendo um pouco falha com relação à população. A esquerda não está sabendo dialogar. A esquerda não tem espaço na internet. Perceba que a direita ela domina os grupos do WhatsApp, domina o Facebook, domina o YouTube. E isso dificulta a penetração da esquerda. É por isso que o Ciro Gomes ele quer o apoio do jovem, porque o jovem ele vai conseguir contra-atacar essa influência, o jovem da esquerda vai conseguir contra-atacar a direita, principalmente no YouTube. Só que o Ciro Gomes ele não tem uma inserção grande aqui no YouTube. Os vídeos dele não são bons vídeos para você divulgar, não são vídeos bons para viralizar, e nós estamos falando isso aqui também há muito tempo. Aí fala assim, né? Houve algumas vitórias pontuais, aponta Falcão, né? Sobretudo conseguir atrasar a tramitação da reforma, que ainda precisa ser votada em segundo turno, e a retirada de itens com as mudanças no pagamento do BPC, mas faltou muito para uma vitória real nesse tema. Um dos problemas, diz ele, é a mudança estrutural no mercado de trabalho, que apresenta novos desafios para a esquerda. Ele fala assim, você tem uma outra configuração da classe no país hoje, e isso torna a mobilização difícil. Aquela coisa de trabalhador concentrado, fácil de mobilizar, está acabando. Hoje o cara não trabalha mais de macacão, afirma. Peraí, mas a direita conseguiu mobilizar e não faltou na pauta do trabalho. A esquerda não tem conexão na internet. Esse é um grande problema. Se você quiser combater Bolsonaro, você precisa estar na internet. E é isso que o Ciro Gomes tem feito. Eu só estou falando que pontos que pelo menos o Ciro Gomes já percebeu. O Lula também percebeu.
Porque o Lula, ele é um exímio analista político. Então, quando ele fala que ele quer sair numa carreata, quando ele fala da análise da destruição do Bolsonaro, ele já prevê, ele já sente isso. Só que o que eu vejo é que a esquerda hoje, eu estou sentindo, eu estava guardando isso para o final, mas o que eu estou sentindo hoje é que a esquerda está acéfala. A esquerda não tem uma cabeça, alguém que bata no peito e fala assim, nós vamos tomar esse rumo. Porque há uma prisão da esquerda com relação ao Lula. Porque a esquerda ela é muito o PT. O PT é o maior partido da esquerda, o maior partido de oposição nesse momento. E o PT está refém ao Lula. O Ciro Gomes ele tenta fazer isso, mas o Ciro Gomes não tem a mesma estrutura política que o PT pode dar. O PDT não é um partido tão grande como o PT. Não tem as mesmas bancadas, não tem os mesmos quadros. Isso dificulta para Ciro Gomes de assumir a liderança da oposição. Então a oposição não sabe o que fazer, fica batendo cabeça e perde espaço para Bolsonaro. O deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, continuando aqui, concorda que a esquerda ficou presa a temas menores ao longo do começo do ano e ainda está aprendendo a se desvencilhar do estilo Bolsonaro. O presidente tenta montar armadilhas, tem sido prodígio nisso. E por vezes a esquerda morde a isca. Há método nesse aparente caos. Aquilo que nós também já estamos falando há muito tempo. Bolsonaro não é idiota, Bolsonaro não é burro, Bolsonaro faz as coisas pensadas. E muitas pessoas estão questionando e ainda estão subestimando o Bolsonaro. Eu espero que agora, com os políticos da esquerda endossando aquilo que nós do canal do Professor Leonardo já estamos falando há muito tempo, que vocês, algumas pessoas, passem a acreditar. Será que eles estão vendo o nosso canal? Interessante, né? O Vila já vê, né? Essa brincadeira. Não sei se o Vila via. Essa é uma brincadeira que a gente tem aqui no canal. Mas será que alguém da esquerda, pessoas grandes da esquerda, estão vendo o nosso canal? Não sei. Pode ser. Aqui. Há uma dificuldade óbvia e numérica. Os partidos da esquerda somados reúnem 131 deputados, ou 25% da Câmara apenas. Isso sem contar as dissidências, como houve na votação da Previdência. Me perdi aqui. Ou seja, sem conquistar aliados nos partidos do Centrão, obter vitórias é altamente improvável. No segundo semestre, não deverá haver um tema dominante na pauta da Câmara, como a reforma da Previdência. A esquerda aposta que os campos de batalha principais se darão na reforma tributária, no pacote do ministro Sérgio Moro, que é o pacote anticrimes, de segurança e combate à corrupção e nos cortes de gastos, sobretudo na educação. Orlando Silva diz que, no caso da reforma tributária, a esquerda não deveria deixar o debate restrito aos termos preferidos do Ministério da Economia, da racionalidade do modelo. A reforma tributária vai ser um tema muito espinhoso, não vai ter a mesma facilidade da reforma da Previdência, nós já falamos sobre isso. Temos de fazer um debate mais de mérito. A esquerda não pode se contentar com a simplificação tributária. Aí fala da reforma da Previdência. Para Medeiros, o grande desafio será identificar temas que irão mobilizar a sociedade e antecipar-se no debate. Mas a esquerda não está tão conectada assim, então isso vai ser um problema. Ele disse que os cortes na educação podem ser um fator de mobilização popular, que faltou no debate da Previdência. Os estudantes estão picados pela antipatia ao governo Bolsonaro. Rui Falcão acrescenta a instalação de uma CPI mista sobre fake news. Sua criação foi assegurada ao PT pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A investigação deverá ter como temas a estratégia de campanha de redes sociais de Bolsonaro. Na conta dos possíveis pontos otimistas para o segundo semestre, Falcão inclui também uma possível progressão de pena para o ex-presidente Lula, preso em Curitiba. Seria um alento para nós. Então, o PT continua preso ao ex-presidente Lula. E preso ao PT, quando você está preso, você não consegue avançar. Então, é um enorme problema, porque a esquerda está inerte, a esquerda está acéfala, não tem um líder para chamar de seu. Ciro Gomes tem um partido muito fraco, o partido grande, que é o PT, está preso junto com o Lula em Curitiba, e aí nós geramos toda essa complicação. Mas aquilo que nós estamos falando há alguns dias, que é difícil entender Bolsonaro, que é difícil combater a destruição de Bolsonaro, os partidos de esquerda também estão sentindo isso. Então percebo mais uma vez que nós conseguimos outra vez antecipar a uma análise política ou a um sentimento político que depois acabou se configurando. Será que algumas pessoas da esquerda estão vendo aqui o nosso canal do Professor Leonardo? Isso graças a você também, você que compartilha, você que deixa seu comentário, que ajuda o nosso canal a ter análises cada vez melhores, análises cada vez mais contundentes. Isso eu devo muito a você, e a todos que compartilham, a todos que se inscreveram, a todos vocês inscritos, todos aqueles que deixam comentário. Muito obrigado, porque perceba que a sua força, a nossa força, a sua força junto com a minha, ela nos ajuda a ter entendimentos cada vez melhores, e perceba que depois muitos deles acabam se concretizando. E talvez até alguns de vocês, em alguns compartilhamentos, o meu vídeo tenha caído no computador ou no celular de algumas pessoas da esquerda, e elas começam a perceber e ter esse mesmo entendimento que aqui no canal nós temos. Mais uma vez, muito obrigado. Me siga no Twitter, @profleooficial, e deixe comentário. Perceba que o seu comentário ele é essencial para o fortalecimento aqui do canal e para o fortalecimento das nossas análises políticas. Opa, não fechei aqui.